Querido Deus, queremos te louvar, te glorificar, te bendizer pela tua graça, bondade e misericórdia, que é nova sobre a nossa vida mais uma vez e nos permite que nós possamos estar mais uma vez em sua tão preciosa presença para compartilhar a sua tão poderosa palavra com seus filhos e filhas que nos prestigiam sempre, Senhor amado, com esses estudos que estamos desenvolvendo junto com os seus filhos aqui. Nos guarda, nos ajuda, nós somos absolutamente dependentes do Senhor em todo instante, em todo momento, e que você possa nos ajudar mais uma vez também a seus filhos e filhas a poderem todos nós compreendermos mais um pouco da sua tão preciosa palavra. Assim pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos aí novamente com a nossa aula EBD de cara a cara. Você seja bem-vindo, professor que tem nos acompanhado. Tem uma grande satisfação de ter mais uma vez aqui novamente nosso querido e ilustre professor mestre Samuel Barros. Deus abençoe, pode ser, meu querido. Amém, professor Gerson, muito obrigado. Obrigado, amigos, irmãos, a todos vocês que nos prestigiam com a sua tão valiosa presença. Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui. Que bom. E estamos aí então no final de mais um trimestre, mais um ciclo, com a nossa última aula desse trimestre. Nesse trimestre nós estávamos estudando as cartas pastorais, né? A igreja, seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Aprendemos muito nessas cartas, são aulas práticas, objetivas, diretas. E hoje, a lição de número 13 está falando de um assunto maravilhoso. E não há como falar da palavra maravilhosa se não falar da palavra com a qual nós estamos estudando hoje, a manifestação da graça da salvação, maravilhosa graça, né? É isso manifestado a nós. O textuário tem se falado na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, dizendo assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Verdade prática: a graça de Deus emanou do seu coração amoroso para salvar o homem perdido, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Eu vou repetir: a graça de Deus emanou do seu coração amoroso para salvar o homem perdido, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Que amor é esse, professor Samuel? Inexplicável, né? Que o amor amor de Deus. Não é uma coisa que a gente vai nunca entender, né? Vamos viver, desfrutar desse amor, porque é a misericórdia de Deus na nossa vida, mas jamais seremos capazes de explicar o amor de Deus por nós, não é mesmo? Jamais. Tá certo. E quando eu confesso ao Senhor, quando eu começo a falar de graça, é algo que me emociona por ver esse favor que não merecíamos ter. E justamente aqui, como muito bem disse o comentarista da lição, esse coração amoroso, ao qual é insondável, incalculável, imensurável, amor de Deus, é maravilhosa mesmo. Eu me emociono quando falo de graça. Eu destaco nesse textuário, ele fala assim: trazendo salvação, né? Que é o poder do amor de Deus, dessa graça que Ele manifestou, né, aqui na Terra, no sentido fisicamente falando, esse trazendo, esse verbo, né, trazer nesse presente contínuo, ou seja, continua com esse efeito, né? A obra de Cristo não foi uma obra que ficou parada num instante do passado e hoje Ele não opera mais, não faz mais, não convence mais, não salva mais. Não, senhores, trazendo, continua trazendo. É um ato que começou lá atrás e continua percorrendo em ação contínua até os nossos dias. A palavra de Deus, o efeito dela não para. Algum rabino, numa certa exposição, ele explicava a palavra fundamento, utilizada em Gênesis, né? Fundamento, haja. Então, o universo, os irmãos sabem que ele se expande cada vez mais, isso a ciência coloca dessa forma. Interessante que quando Deus criou, então, ainda está. E alguém falou assim: quando Deus disse haja, continua havendo. Olha que lá atrás, sabe-se lá quantos milhões de anos atrás ele falou isso. Haja, continua.
desencadeando, continua havendo, né? O universo ainda está se expandindo. Então a palavra dele continua em ação, né? Se manifestou trazendo e continua trazendo, não para de trazer. A porta da salvação está aberta, escancarada, né? Trazendo salvação. E depois destacar na verdade prática a palavra vicário. Nunca se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. O sacrifício de Cristo foi vicário, foi substitutivo. Ele nos substituiu. Essas duas palavras considero importantes logo na introdução e textuária e verdade prática dessa lição. Não deixar passar batido essas duas palavras tão especiais. Eu confesso, às vezes as pessoas podem pensar até que é exagero, mas quando se trata desse assunto, eu já li livros de Filipe Yancey, já li livros de Max Lucado, que tratam exatamente desse tema, da graça de Deus, o amor de Deus, algo, um favor merecido. É algo que, se a gente, o cristão, ele parar para pensar, ele parar para refletir de fato o que vem a ser a graça de Deus, nós todo dia nos constrangeremos por essa graça, por esse favor. Eu quero aprender muito aqui nessa lição, nessa aula. É uma lição fantástica, né? A gente vamos observar nessa introdução, que a gente acabou já realizando ela, né? Entender, buscar um pouco compreender essa questão da graça de Deus. Vamos falar um pouco sobre a manifestação da graça de Deus. O autor faz uma divisão que eu gostei, achei bastante interessante. Nunca tinha visto alguém fazer dessa forma. Ele dividiu a palavra graça e seu sentido em 4 pontos importantes. Certo. Né? Começando a princípio por uma graça comum. Certo. Uma graça comum. Exato. Um favor que Deus manifesta a todas as pessoas, mesmo em quem não acredita que Deus exista. E é interessante como que Deus faz isso, não é mesmo? Pode prosperar materialmente ou financeiramente, socialmente, uma pessoa que nem acredita em Deus? Pode. Sim. Diz a Bíblia que é dom de Deus que o homem desfrute e goze do bem de todo o seu trabalho. Então Deus gosta de gente esforçada, trabalhadora, mesmo que às vezes nem teme a Deus, mas Deus está aí o sol todos os dias nascendo, né? A chuva que rega a terra, e Deus é bondoso, Deus é amor. Então ele coloca isso como uma graça comum. Seria o cumprimento da promessa que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, é uma bênção que Deus tudo que Deus faz é uma bênção para todos nós, e desfrutamos diariamente de bênçãos que nem a gente consegue mensurar ou descrever todas, né? O salmista falou: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mas eu gosto de uma outra versão que ele fala assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só. Essa preocupação dele de não deixar passar nenhum ato de Deus em favor dele que fosse esquecido, né? Nosso pastor presidente, ele tem costume de agradecer a Deus pelo travesseiro que ele dorme. E ele ensina isso nas reuniões. Eu agradeço a Deus quando eu vou dormir, agradeço a Deus pelo travesseiro que eu estou usando para dormir. E é para se agradecer a Deus. Com certeza. Pelo amor de Deus, o que seria de nós ser um travesseiro, né? Para dormir. Quantos não tem isso? Um travesseiro. Mas é uma bênção aqui. Uma graça, é uma bênção. Se nós nos pegarmos a esses detalhes, eu já presenciei pessoas que ela não ora, professor Samuel, nem para fazer uma refeição. Não dá graças a Deus, né? Por aquilo. Se a gente for olhar bem ao pé da letra, não teríamos, isso é um favor, isso é uma graça comum dada a todos, e não teríamos essa graça se o Senhor não tivesse nos abençoado para isso, né? E precisamos da graça a esses momentos. O pastor Cláudio Honor de Andrade tem um artigo antigo na revista Obreiro. Naquele artigo ele tem um texto fantástico chamado Quando o Milagre Torna-se Banal. Nós ficamos saturados, professor Gerson, de bênção. Enjoamos de bênção. A gente vê bênção todo dia, chega uma hora que a gente fica enjoado, enfastiado, enjoa até. Quando o maná caiu a primeira vez, a gente fez aviãozinho, o outro rodou,
o outro colocou 3 pedaços de maná na boca. Foi uma loucura, um frenesi total, uma festa. Segundo dia, beleza. Terceiro dia, ótimo. Deus era tão bondoso, aquilo era doce. Diz a Bíblia que aquilo era chamado de o pão dos poderosos, né? Um cuidado de Deus ao nutrir, e diz todos os nutrientes necessários ali que o corpo humano precisava, e estava no maná. O que significa maná no hebraico? Significa, o que é isso? Não tinha nem nome, mas era uma bênção, todo dia uma bênção. O cuidado, Deus, eles guardavam o sábado, o maná sempre estragava no dia seguinte, menos da sexta-feira. A sexta durava sábado inteiro, para não ter que ir lá de novo buscar. Não vamos quebrar a regra, mandei guardar o sábado, vamos guardar. O maná da sexta-feira vai durar até o domingo. Então no domingo de manhã, aí sim que eles iam lá buscar o maná. Só que chegou uma hora, irmão, acordaram de manhã, bom dia sol, aquele bom humor, olhou maná. Eles falaram, Moisés, que palhaçada é essa? Que piada de mau gosto é essa, Moisés? O senhor está de brincadeira com a gente? O senhor está de palhaçada? Moisés, meio doidinho, 3 milhões de membros na igreja dele, né? Ele estava meio maluco já, né? 3 milhões de membros. Mesmo um grupo com 10 jovens, gente doida. Imagina uma congregação com 3 milhões. Assim, o que foi? Olha aqui, o que é isso? O que é isso? Isso aqui é o cardápio da nossa refeição lá no Egito. Está vendo isso aqui, ó? As quartas-feiras, feijoada. Vem aqui, ó. Quinta-feira, bife a rolê. Terça-feira, tinha farofa. E você vê que esse negócio de maná, todo dia, nós estamos enjoados. Para com esse negócio de maná. Enjoou. Ser humano é complicado, né? E todo dia a gente enjoa. Todo dia você come, almoça, deita, dorme, acorda. Você fala assim, parece que não vi Deus operar hoje. Parece que eu não vi. Cadê que Deus? A gente ouve falar que Deus faz. Não tem nada, irmão. Você mora na sua casa, almoçou, comeu, dormiu, todo mundo com saúde, você tanta coisa para acontecer, e você disse que não viu nada. Você disse que não viu. Você quer ver o quê? Você quer ver o quê? Ah, mas eu queria ver na igreja o paralítico andar, o cego ver. Que tal agradecer a Deus porque não está precisando, ou porque você não precisa pedir esse milagre? É ou não é? Então, às vezes, acaba enjoa de milagre. Aí Deus mandou codonismo, saiu carne até pelo nariz, saiu Bíblia. Deus falou, então, comam carne, então, abençoados. E mandou codonismo, veio o codonismo no meio do mar lá, saía até pelo nariz, saía. Imagina que horror. O que é isso? Deus ficou irado também, não é? Deus irado abençoando. Graça de Deus. Graça. Deus irado, na ira dele, por você não alimentado. Olha como é que pode. Graça comum de Deus. Que de comum não tem nada. Se você for pensar no contexto de um mundo, né? Quando no Haiti as crianças comem bolacha de barro, quando nos chifres africanos, naquela região tem esse nome mesmo, porque o formato geográfico lembra um chifre, pessoas morrem sem água. Quando aqui no Brasil, em algumas regiões, as pessoas pegando água de bicho para poder se alimentar, fazer uma refeição, na graça, não é nem uma graça comum, né? Uma graça incomum de Deus para nós, né? No dia a dia. Então essa graça comum, em seguida vem a graça salvadora, mudou agora. A graça salvadora é o favor de Deus, a graça de Deus, o favor merecido que manifesta salvação para as pessoas. Aqui, irmão, graça salvadora. Está à disposição a todos os homens. A graça de Deus é Jesus, com todo respeito aos nossos irmãos da congregação cristã, com todo respeito às irmãs da Deus e Amor, com todo respeito aos irmãos da Brasil para Cristo, aos assembleianos ultra ortodoxos, assembleianos salvos, que acha que a Assembleia de Deus salva alguém, que acha que Deus é amor, salva alguém, que acha que a Brasil para Cristo salva alguém,
que acha que a Conversão Cristã no Brasil salva alguém. Quando eu achei essa graça, irmão. A graça é Jesus, irmão. Insisto nisso com vocês. É Ele que salva, irmãos. Não adianta achar que a nossa igreja indica, mostra, né? Olha, através da palavra, do ensino, orientação, olha, é aqui, é Jesus. Mas nós não podemos colocar a nossa denominação acima de Jesus, né? Nada substitui Jesus. A graça salvadora é Jesus. É essa graça que está à disposição de todos os homens que aceitam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, graça comum, graça salvadora. Agora vem a graça justificadora e regeneradora, né? Fonte de justificação de todo homem, né? Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. E aqui eu destaco uma coisa importante aqui, como que a graça de Deus é algo que vai se tornando, como a Bíblia fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A cada instante, a graça de Deus vai se ampliando na vida do pecador e vai cada vez mais até superabundando, cada dia mais, de alguma forma. Tem uma história, eu vi isso no Revista Obreiro, mas uma revista obreira da década de 80, e eu emprestei da biblioteca dos Secados aqui da sede e tirei cópia daquela história. E diz que aquele missionário, um irmão, queria mandar uma oferta para o missionário, só que era bastante, então ele não mandou tudo no envelope, ele ia mandando aos poucos. E quando aquele envelope chegava para aquele missionário com aquela oferta, embaixo ele colocava assim: segue mais. E aí ele pegava aquela oferta e guardava, mas sabia que depois ia ter mais. Depois eu vinha mais, embaixo vinha a oferta e segue mais. E ainda, segue mais, segue mais, segue mais. E daí essa história mostra bem a graça de Deus, irmãos. Quando você acha que Deus fez, ele vem, segue mais. Né? Ele sempre tem mais, não termina ali. Então, salvou um homem, convenceu o homem, salvou o homem, segue mais. Aí tem o corpo de Cristo, segue mais. Tem o batismo, os dons espirituais, e segue mais, o fruto do Espírito, e vem vindo, né? Então, e segue mais, até e vai indo e não termina nunca. A graça de Deus, ela é abundante, ou seja, ela vai se ampliando cada vez mais sobre a vida daquela pessoa que aceitou a Jesus, né? Que essa graça se manifestou na vida dele. Então, graça comum, graça salvadora, a graça justificadora, regeneradora e a graça santificadora. E nós buscamos então a santificação, porque o desejo da pessoa é de se santificar, é de se purificar. E quem que santifica uma pessoa? O Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem vários nomes na Bíblia, mas ele aparece com essa nomenclatura, Espírito Santo, para mostrar para nós qual é a principal obra dele no seio da igreja, que é santificar. O Espírito Santo ele aparece com outros nomes, ele aparece como Espírito Conselheiro, Espírito de Sabedoria, Espírito de Fortaleza, né? Cada hora um nome, mas ele aparece muito como Espírito Santo, por quê? Porque a função dele é santificar, é ele que santifica a igreja, não é mesmo? A fim de que ela seja pronta para se encontrar com o Senhor. Então fica por essa introdução, um pouco da graça de Deus, né? E desses 4 sentidos de graça. Interessante aqui, professor, só para fechar, ele fala que a falta de santificação anula os efeitos da regeneração e da justificação. Então, perceba que é uma engrenagem, vai um dependendo do outro e funcionando em função do outro, trabalhando em função do outro. Não é, a vida cristã não é uma vida parada. Né? Se a vida do crente está parada, se você é um crente agora, igual você era há 10 anos passados, sinto muito. Você tem alguma coisa errada, não é? Se a gente é hoje o que éramos no ano passado, a gente pensa do mesmo jeito, ora do mesmo jeito, fala. Então nós não estamos amadurecendo, porque a vida cristã
Na vida cristã, de fato, a gente tem que cada dia mais ir melhorando, né? Veja Pedro lá, veja o Pedro briguento lá dos evangelhos e olha o Pedro agora no Atos 2, 3 e 4, como é que era. Veja se ele fala besteira ainda, veja se ele solta as palavras que ele soltava lá, vai ver, né? É um outro homem. É que as veredas do justo é como a luz da aurora, perfeito, que vai brilhando mais e mais até ser, não somos, até ser dia perfeito, não somos perfeitos, mas um dia seremos, porque o pecado será aniquilado, né? Aí sim, imagina a gente poder viver sem pecado, olhar para as coisas com pureza, sem nenhum tipo de sentimento, né? Imagine como que vai ser essa relação com Deus. Será algo fantástico, será algo maravilhoso, não é mesmo? E há essa promessa para nós um dia, o pecado ser de fato aniquilado, ele vai vencer a morte, então não vai existir mais a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o salário do pecado é a morte, mas o pecado não vai existir morte, não vão pecar, não é mesmo? Mas então, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não é mesmo? Isso vai realmente se cumprir. Então, a nossa vida cristã é uma vida que tem que ter, vivamos, vamos dizer, em novidade de vida. Novidade de vida, não é mesmo? É essa palavra. Ainda que pregue o mesmo texto, mas sempre com novidade de vida. O pastor Edson Santos, sempre escrevendo sobre João 3,16, no jornal Ceifeiros em Chamas. E quem conhece o pastor Edson Santos sabe da sua veia poderosa na área evangelística, né? E ele falava isso, ele ficou 1 ano escrevendo sobre João 3,16. Ele falava, irmão, vocês me perdoem, porque o ano já estava acabando, o jornal era mensal, e ele não saía do João 3,16. O ano estava acabando, ele falava assim, irmão, me perdoe, eu não estou conseguindo sair do João 3,16. Jesus, fantástico, né? Fontes inesgotáveis, é isso mesmo. Então, tá certo. É isso, fechamos aqui o primeiro bloco da seleção, quando falamos um pouquinho mesmo sobre a graça de Deus. Vai ser sempre um pouquinho, né? Nunca a gente vai dizer tudo, vai ser sempre um pouquinho. O pastor, o cantor Alceu Pires, num dos seus hinos, ele fala assim: nem a tecnologia que avança todo dia poderá medir a altura do Senhor. Dizer tudo sobre Deus ainda não apareceu e nem irá aparecer um computador que seja capaz de fazer isso. Um computador. Vamos agora para a conduta do salvo em Jesus, é o bloco 2. Maravilha, professor Samuel. Vamos então entrar no segundo bloco dessa lição, a conduta dos salvos em Jesus. Então a graça, quando alcança, chega na pessoa, no indivíduo, ele passa a se portar diferente, conversar diferente, agir diferente, proceder de maneira diferente, de maneira que venha evidenciar que essa graça tenha entrado, tenha alcançado e tenha transformado a vida dessa pessoa, porque é isso que o poder da graça na vida do homem faz, né? Muda interiormente. Não é uma mudança de um estereotipo, de uma aparência exterior, mas é interna, né? Então ele vai falar aqui a conduta do salvo em Jesus, sujeição às autoridades, o relacionamento do cristão, ele vai trazer diversos itens aqui que evidencia a conduta desse salvo em Jesus. Sim. Que comentário? Uma coisa importante que eu queria destacar nessa parte de sujeição às autoridades é que essa sujeição às autoridades não é uma sujeição cega nem irracional. Ela é uma sujeição assim espontânea, ela é uma sujeição consciente também. Se a autoridade de repente nos coloca para fazer alguma coisa que contradiga a palavra de Deus, seja essa qual autoridade for, mesmo se for uma autoridade eclesiástica, solicitar alguma coisa, mas aquilo não tem amparo na palavra de Deus, não há nenhuma obrigação de você ser sujeito a uma ordem, a um mandamento feito como esse. Ferindo um princípio bíblico. Não tem como. Mesmo na Bíblia, os homens de Deus, eles obedeciam às autoridades até certo ponto, né? Ananias, Misael e Azarias estavam todos sujeitos àquela autoridade, até o dia em que o rei fez uma imagem e falou assim: olha, agora vocês vão se dobrar a essa imagem que eu fiz de mim mesmo. Ele falou assim: não, aí já não dá, né? Essa ordem já não dava para obedecer, porque ela feria um princípio que eles já tinham,
né, incutido na consciência deles, naquilo que eles já haviam aprendido da palavra de Deus. Então, essa sujeição às autoridades, ela existe, ela é fato, e um crente é sujeito, sim, às autoridades que estão sobre ele, ao pastor, ao líder, e a coisa mais gostosa que tem é você ser submisso. É muito bom, né? A obedecer, a ser sujeito, né? Mas é uma sujeição consciente, não é cega, não é irracional, ela é totalmente dentro de uma coerência, não é uma submissão que anula a nossa personalidade também, não é mesmo? Às vezes você vê sujeição que anula, a pessoa passa a ser outra pessoa em função daquela submissão. Não é bem assim. Já não é submissão. Já é uma anulação de personalidade. Perfeito. Não é isso que a gente está percebendo pela palavra de Deus, não é mesmo? Perfeito. Vejam que os discípulos obedeciam a Jesus, mas sempre tinha aquelas mancas. Pedro levava sempre aquela repreensão, quer dizer, não deixava de ser ele mesmo, né? Tomava a correção, mas estava ali. Em seguida fala do relacionamento com os cristãos, porque o evangelho é isso, irmãos. O evangelho, ele mexe com a nossa postura, com o nosso comportamento e tudo. Certo. Com tudo. Necessariamente, né? Necessariamente. Se a pessoa está congregando, está numa igreja e estar congregando não trouxe nenhuma mudança de vida para ela, então você não é salvo em Cristo, meu irmão. Você não é salvo, você é um congregado, você é uma pessoa que se agregou a uma denominação, qualquer coisa, menos um cristão, né? Cristão, pessoas que seguem a Cristo, obedecem a Cristo, né? E tem uma conduta diferente. Se formos ler lá em Hebreus capítulo 6, quando ele passa a descrever o comportamento das pessoas que haviam apostatado, abandonado a trajetória cristã por diversos motivos, ele está escrevendo aos irmãos e de repente ele cita aqueles que abandonaram. De repente ele aponta, ele direciona a sua carta para os irmãos da igreja que ele havia discipulado e falou assim, 6 e 9 de Hebreus: mas de vós, ó amados, não é mesmo? Quer dizer, ainda que eles estejam fazendo isso que é errado, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, quer dizer, em contrapartida ao que os outros fizeram, né? Coisas, e aí que interessante, coisas que acompanham a salvação. Então é interessante, a salvação não é um pacote com um negócio só. Eu sou salvo, não. Amém, Jesus salvou pela sua graça e misericórdia, mas esse ser salvo em Cristo nos muda. Há coisas que acompanham a salvação, e é essas coisas que todo mundo que está à nossa volta espera. Ele espera coisas melhores. É aquilo que Tiago estava dizendo em sua carta, que nós outros estudamos em alguns trimestres anteriores, que talvez é de uma longa dificuldade a interpretação, o entendimento, ou até mesmo a aceitação. As obras, né? A fé que vem acompanhado pelas obras. Pelas obras. Então ele fala aqui agora, cita várias coisas, né, nessa última carta, certo. E cita também então algumas das coisas que podemos dizer assim, coisas melhores, né? Olha lá, não infamar ninguém, caluniar alguém, seja na igreja ou fora dela, mesmo? A sociedade pune pessoas que fazem isso, né? Que caluniam a pessoa, que difamam a pessoa, né? Que tira o mérito de alguém, que tenta roubar com palavras maldosas a dignidade de uma pessoa, não é mesmo? A sociedade pune pessoas assim, quanto mais a palavra de Deus. Não ser contencioso, que é isso? É gente briguenta, mano. Tem gente que foi batizado e o braço ficou para fora. Aonde chega ele tem uma confusão, né? Quer dizer, são pessoas mesmo de briga, gostam muito de brigar. Pedro era assim também, mano. Puxou a espada lá e quis partir para cima. A gente quase 3 anos e meio de aula com Jesus e não estava convertido ainda, não é mesmo? Ainda puxou a espada e achou que Jesus ia elogiar ele depois. Obrigado por me defender e tal, né? Jesus foi lá e disse assim, não, aquele que ferir com espada morrerá com espada também, não é mesmo? Curou Malco, né, que havia perdido a orelha. Claro que a intenção de Pedro não era arrancar a orelha, ele queria matar, ele queria o pescoço. É que ele não sabia lidar com espada tão bem quanto sabia lidar com vara de pescar ou rede, né? Não era um soldado, mas Jesus repreendeu, né? Por ele ser agressivo, ser modesto, né? Mostrar mansidão. Aqui fala de mansidão. Às vezes mansidão, alguém pode pensar que mansidão é um sentimento covarde, é um sentimento de pessoas sem personalidade, de pessoas que não têm segurança nem convicção.
ledo engano, meu irmão. Não é bem assim, não. A mansidão é um sentimento de pessoas fortes mesmo. Às vezes a gente até estimula as pessoas a fazerem. Põe força, né, professor? Às vezes a gente estimula a pessoa a fazer alguma coisa errada, usando adjetivos inadequados para ela. Por exemplo, uma pessoa briguenta, turrona, antipática, bipolar, e tudo, a gente fala engeniosa, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem um temperamento muito forte. Então, por que a gente fala que tem um temperamento forte? Todas essas coisas que nós citamos aqui, brigar, contender, ser genioso e tal, são características que Paulo coloca em Gálatas 5 de frutos da carne. Fruto da carne. E a Bíblia diz que a carne é fraca. Aí quando você olha uma pessoa que é assim, você fala, essa pessoa é geniosa, ela tem um gênio forte, você está incentivando ela a continuar assim. Ela nunca vai querer mudar. Porque você prefere o quê, meu irmão? Você prefere ser fraco ou ser forte? Forte. Então, se a gente fala com uma pessoa assim, essa pessoa tem um gênio forte, você está falando, continue assim. Agora, se a pessoa é briguenta, tem filho em casa, é briguenta, turrona e tal, impaciente, você fala assim, filho, vem cá, você é muito fraco. É fruto da carne. Você é muito fraco. Você tem uma personalidade muito fraca. Você tem um lado emocional muito fraco. Você não consegue controlar isso. Você é fraco, né? Então, tanto que ser manso é um sentimento forte que Jesus falou, aprendei de mim. E ele citou a mansidão como a sua principal virtude ali, que sou manso e humilde de coração. Então, ser manso não é ser bobo, não é ser o bananão da turma, né? Não é o bananão lá na casa, não, manso não. Manso é forte. Fraco é um outro de temperamento que você diz que é forte, mas o temperamento dele é fruto da carne, e a Bíblia diz que a carne é fraca, não é mesmo? Então a gente acaba incentivando, a pessoa ela já é ruim, você vai explicar para ela que aquilo lá não está certo, mas ela não vai mudar, ela aprendeu que aquilo lá é forte, então nunca que ela vai querer ser fraca, ninguém quer ser fraco, todo mundo quer ser forte, então vamos corrigir isso aí. Isso que a gente chama de temperamento forte é temperamento fraco, não é temperamento forte, amém? Depois ele cita aqui também a lavagem da renovação do Espírito Santo, não é mesmo? Aí vem uma lista de características, né, de um homem que vive segundo a carne. Olha lá: insensatez, né, desobediência, extravio, uma pessoa que sai da direção, é perdida, não é mesmo? Servindo a várias concupiscências e deleites, não se satisfaz, não se satisfaz, né? Concupiscência é apetite exagerado, não é mesmo? É normal que um homem, vamos tomar o exemplo do sexo, por exemplo, a coisa mais normal do mundo é um homem desejar uma mulher, isso é instinto, isso é normal, né? O cara tem um instinto, desejo sexual, o desejo sexual é um desejo que Deus colocou no coração colocou na natureza do homem e da mulher, não tem problema nenhum, né? Não é o fim do mundo o desejar, de forma alguma, né? Mas quando a gente fala de concupiscência, agora fala de um apetite exagerado. Agora a pessoa que não tem controle nenhum de seus apetites, talvez mesmo naturais, aquilo já o domina, já o controla, e aquilo lá virou uma concupiscência, né? Então é isso que a Bíblia combate, fala para nós que isso aqui é uma das marcas de uma pessoa que vive segundo a carne, não é mesmo? Vivendo de malícia e inveja, né? E inveja. Pessoa maliciosa, inveja, tudo é malicioso, tudo ele tem uma malícia, né? Se uma irmã cumprimentar ele já pensa que está interessada nele, né? Não, cumprimentou. Se alguma mulher for simpática com ele, educada com ele já acha que, opa, está me dando bola. Não, tudo é malícia. A pessoa só está sendo educada, não é mesmo? Muitas vezes, inveja. Inveja é problema, não é ciúme, é inveja. Já explicamos aqui em aulas passadas que ciúme nós temos aquilo que pertence a nós. A Bíblia fala que o Espírito tem ardente ciúme. Ciúme não é errado ter ciúme, né? É um zelo, é um cuidado, pertence a você. Você tem um zelo, você tem ciúme, você cuida. Não estou falando do ciúme doentio, isso é um tratamento, já fala, doentio. Então quem está doente tem que procurar um médico. E há psicólogos para te trazer ferramentas para você utilizar para vencer isso, se é doentio, não é mesmo? Mas a inveja
A pessoa que é invejosa, ela não consegue ver o outro bem não, meu irmão. Ele não consegue ver o outro ganhando mais, ganhando bem, estando bem numa casa boa. Não, ele tem inveja. Ele tem inveja não só daquilo que a pessoa tem, mas tem inveja daquilo que a pessoa é. Ele quer ser aquela pessoa, né? Ele se anula, né? Anula sua própria personalidade para querer ser igual a outra pessoa que não é ele, né? Então é um sentimento carnal. Olha aqui, ó, odiosos, odiando uns aos outros. Vocês que odeiam, né? Odiar, eu sou muito realista quando trato de assuntos assim, que mexem com essa relação interpessoal entre nós. É óbvio, coisa mais natural do mundo, a gente ter diferenças de pensamento, a gente discordar de alguém, falar para você que você vai chegar num culto e você vai querer sair distribuindo beijos e abraços para a igreja inteira porque você está em paz com todo mundo. Eu vou estar sendo hipócrita se eu falar isso para você aqui, sabe? O ser humano é um negócio complicado. O pastor José Wellington disse em uma das suas ministrações no Belenzinho, falou: olha, Deus colocou em nossas mãos o material mais difícil de você trabalhar, o ser humano. Pensa num negócio difícil, complicado de você entender, não é mesmo? Mas a gente pode não se dar bem com a pessoa, né? Ou ter diferenças de pensamento com ela, mas odiar, não. Odiar é um sentimento maligno, que deseja a morte de alguém, que quer ver o mal daquela pessoa para você se sentir bem. Em prol disso. E a nossa mente tem essa coisa de desejar o mal para alguém, mesmo para os maus, não é mesmo? Se você assistir um filme de suspense ou de aventura, e o bandido do filme, o cara do mal do filme, no final não morrer, e o cara bonzinho morrer, você fica muito bravo. Você fala, na nossa consciência já foi trabalhado na trilha do filme inteiro, que você ficasse com raiva daquela pessoa. Então, o momento crucial de qualquer filme, qualquer romance que você leia ou você assista, é chegar no final e ver o cara sendo no mínimo quebrado inteiro, no mínimo estraçalhado pelo personagem principal. Isso é ideológico nosso. Então é aquele sentimento quadrado, né? Quadradinho, tudo. O personagem é quadrado. Nós não queremos que o mal prevaleça, né? Mas então a gente odeia, né? Mas na vida real, se alguém faz o mal para nós, enfim, nós não vamos odiar aquela pessoa de forma alguma, mesmo porque se ela fez o mal para a nossa vida e nós estamos ligados com Deus, Jesus falou assim: fica tranquilo, tudo aquilo que fizeres a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Você fez o mal para mim, pastor Gerson? Você fez o mal para você? Não foi para você, foi para o Deus que você serve, né? Então não tem que eu querer arregaçar a manga da camisa e falar: eu vou mostrar agora com quem foi que ele mexeu. Ele mexeu com um crente. Exato. Ela não é. Não vão fazer nada. Deus faz. Deixa na mão de Deus. Ela não é. Minha é a vingança. Porque Deus sabe o modo justo de punir qualquer situação. Talvez se eu for querer ir lá no meu ódio e querer punir aquela pessoa, eu serei injusto. Porque minha natureza é injusta. Perfeito. Não conseguirei entender toda a abrangência do que levou a pessoa a agir daquele modo comigo. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Deus é justo. Então o ódio não é um sentimento de pessoas carnais, tá? Mas eu estou na igreja há 50 anos, não interessa. Se você tem ódio de alguém, você é uma pessoa carnal. Não, mas eu tenho uma carteirinha aqui. Não estou falando da sua carteirinha, meu irmão. Não pode ter carteirinha, pode estar assinada pelo bispo. Se você tem ódio no seu coração, você é uma pessoa carnal. Você é carnal, eu sou carnal. Se no meu coração tiver ódio de alguém, eu posso ter diferenças, como eu disse aqui, mas ódio não posso desejar mal para ninguém, né? E isso é algo, professor Samuel, que há uma grande necessidade de ser mais ensinado, porque chega, né, de viver a aparência, porque é fácil identificar. A gente chega dentro da igreja, mas o coração quem vê é Deus. Eu olho para o senhor, vejo o senhor de terno, gravata, bem arrumado, ministrando, pregando, ou aquele irmão ou outro, e a gente não sabe o que está acontecendo ali, mas o Espírito Santo é que sonda o coração. Sim. Então a palavra de Deus, ela precisa ser falada para que haja esse confronto, haja esse reflexo, esse espelho, e a gente fazer igual o salmista, né? A tua palavra eu coloquei no meu coração para que não venha. Exatamente. Né? Temos que ser assim, igual estamos sendo aqui, realistas. Nós não estamos aqui preocupados, irmão, se alguém vai pensar assim:
não pode falar que tem diferença. Estamos sendo realistas. Há diferenças de diversas formas, mesmo na igreja. É um conjunto de pessoas com culturas sociais, culturas intelectuais, totalmente diferentes uma da outra. É óbvio que haverá diferenças, mas ódio nós não podemos de forma alguma alimentar o ódio com relação a nada nem a ninguém. Tá certo. E que mais, professor Samuel? Vamos lá. Aí fechamos a parte que nós estaremos aqui esses frutos de uma pessoa carnal. Perfeito. E percorremos agora para o último bloco dessa lição, quando ele fala sobre as boas obras e o trato com os hereges. Mas com os hereges tem que ter aí o trato com eles. Exatamente. De saber lidar com as pessoas que são hereges também, não é mesmo? Perfeito. Você que segue uma linha que não concorda em nada com a linha doutrinária que nós seguimos, mas tem que saber lidar com eles. Algum testemunho já vai bater lá na porta da sua casa e tem irmão que fala assim: eu já sou crente já, vai falar lá pro meu vizinho. Você está entregando alma pro TJ? Você está ficando louco? De que é isso? Eu não é? E temos que fazer isso. Eu já sou crente já, vai falar pro outro lá. Não, fala isso não. Vai você lá e fala. Você vai entregar de mão beijada assim? Você nem evangeliza e vai entregar pro outro? Ela não é. Então não faça isso. Ou às vezes briga com o TJ. Os irmãos do Instituto ICP, Instituto Cristão de Pesquisas da nossa igreja, eles têm uma revista especialista em apologética, revista de defesa da fé. E lá eu li um artigo de um ex-testemunha de Jeová falando: olha, vocês têm que aprender a falar com o testemunho de Jeová. Você não pode brigar com o testemunho de Jeová. Ele ensinava, falava assim: olha, vocês têm que ser educados com eles. E mais uma coisa, vocês devem falar de Jesus para eles, falar da obra. E isso dizia o ex-TJ, ele foi 20 anos testemunho de Jeová, na revista Defesa da Fé, ICP. Pesquise e frequente esse site deles, porque é top do top, não é mesmo? E aquele ex-TJ falava assim: fale, olha a marca para falar para uma pessoa de outro segmento doutrinário, falava assim: olha, fale da obra que Jesus fez na sua vida. E pronto. Eles vão dizer: mas Jesus não é Deus. Rapaz, eu acabei de falar com ele. Ele fala comigo, eu medito na palavra de Jesus, eu vivo milagres dele diariamente. Ele vai como que ele vai refutar você? Não, mas está escrito aqui na minha. Rapaz, me dá licença. Eu vivo em Cristo. Eu amo Jesus. Você não vai conseguir fazer eu não adorar a Jesus, porque para mim ele é Deus. Assim creio, assim vi na Bíblia, assim eu aprendi. Não, fica difícil. Ele vai falar: viu, não dá para conversar com você. Quer dizer, e é assim, fala de Jesus, fala da obra que ele fez na sua vida. E mais uma coisa, ele menciona aqui: quem está em Cristo não tem prazer em praticar aquilo que é bom e agradável ao seu próximo e a Deus. Mas o tratar, ainda sobre o tratar, ele fala aqui de discussões tolas. A gente quer discutir, meu irmão, sabe? Tem coisa que não vai. Você vai querer discutir com qualquer um deles, eles vão parar sempre ali. Vai discutir. Você vai discutir com um testemunho de Jeová, ele vem e pessoa de Jesus, obra do Espírito Santo. O caminho dele é sempre o mesmo. Vai falar ali poderás viver para sempre no paraíso na terra. A Bíblia é mesmo a palavra de Deus, né? Sempre que levanta uma questão, uma dúvida, né? E vai empurrando até entrar aí, e por detrás da cortina está lá que Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa, o sacrifício dele na cruz não é perfeito, não foi perfeito, está por ali escondido. Então, um testemunho de Jeová, e essa aula aqui é para evangélicos, se houver algum testemunho de Jeová assistindo essa aula, seja bem-vindo, né? Mas essa aula é para evangélicos, né? Então, o testemunho de Jeová não vai sair desse discurso. E um adventista, mesma coisa, o adventista gosta de falar de sábado, irmão. Ele não gosta de falar de Jesus, ele não gosta de falar sobre o Espírito Santo, não. Todo adventista gosta de discutir sábado, o negócio dele é sábado, tudo é sábado. Você pode começar a ler o Gênesis 1, qualquer, se você ler o Salmo 23 para ele, se qualquer coisa que você ler da Bíblia, o adventista vai acabar falando assim: o Salmo 23 foi escrito num sábado. Tudo para eles é sábado.
Se Jesus voltar para arrebatar a igreja numa segunda noite, não vai querer subir. Eu falo assim, não, senhor, me desculpe, hoje é segunda-feira, o senhor tem que voltar no sábado. Tudo é sábado. Então, toda vez quando eu vou falar com ele, poxa, mas pera um pouquinho. Tipo, não sai disso. Quer dizer, então vale a pena nós também, estudantes da Palavra de Deus, conhecer um pouco dessas doutrinas, dessas outras denominações, né? Entender um pouco da linha de discussão que eles vão seguir e entrar de modo saudável, quando possível, nesses assuntos. É importante a gente saber, e como diz a Bíblia na carta de Pedro, estar sempre prontos para responder a qualquer um. Qualquer um. Pode ser um andarilho, pode ser um bacharel, e seja lá o que for, né? A qualquer um que vier nos perguntar a respeito da esperança que há em nós. Não é mesmo? É assim. E assim fechamos. Né? Este tão fecundo, tão maravilhoso trimestre que tivemos aqui, quando estudamos essa lição que tratou sobre as cartas pastorais. Espero que vocês tenham lido as 3 cartas inteiras, né? Não há desculpas, porque a carta de Tito você pode ler ela dentro do ônibus e você vai chegar lá dá para ler até mais que uma vez, né? Porque é muito curta. São 3 capítulos? 2 ou 3 capítulos? É bem curtinho. Eu já li Tito inteiro. Então, leiam, meditem bastante para a gente chegar nas nossas aulas de escola dominical bem mais inteirado, e estamos ansiosos aí pelo próximo trimestre de escola dominical. Maravilha. Professor Samuel, Deus lhe abençoe e Deus lhe bendiga muito, que nós possamos estar prontos, preparados para poder estar falando desse grande amor que se manifestou na cruz do Calvário pela nossa vida. E é só na escola dominical que nós vamos aprimorar esse instrumento, no tratar de como lidar com essas heresias e tudo mais. É na escola dominical. Não tem outro curso teológico melhor do que a escola dominical, né, professor? Esse dia eu vi o pastor Claudiano de Andrade fazendo um comentário e ele dizendo que o curso teológico é um plus, é uma sofisticação a mais, é uma automação do ensino da palavra, mas a verdadeira faculdade mesmo, teológica, ela se inicia na escola dominical. São as primeiras letras, né? A primeira relação nossa com a palavra acaba se dando mesmo no ambiente da escola dominical. Tá certo. Então tá bom, professor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.